E aí eu falei, ô Senhor, Deus sabe de todas as coisas, né? Ele nos reúne, Ele sempre tem algo a falar conosco. E eu creio que a partir de agora também não será diferente. Mas eu fiquei imaginando que como o meu coração se alegrou, mais ainda estava alegre o coração de Deus. E Dona Maria partilhava, quando eu vim aqui ainda estava no chão batido. Eu falei, a senhora não tinha visto a pintura ainda não? Ela falou, estava no chão batido. Eu falei, tem tempo demais então. A pandemia, ela infelizmente nos afastou por um tempo, né? Algumas pessoas até mudaram de cidade, saíram da cidade, foi para a zona rural, cada um procurando um lugar mais seguro para poder ficar. Mas é uma alegria poder ir retomando as nossas atividades, em especial as nossas atividades de igreja. Eu lembro que quando eu decidi engravidar de Sara Emanuele, eu estava lá na Canção Nova, de joelhos de frente para o Santíssimo, e eu disse ao Senhor que a partir daquele momento eu me abria à vida, a gerar um filho novamente, mas eu pedi ao Senhor apenas que eu não fosse como muitas e muitas pessoas que eu já vi nessa minha caminhada, que pede uma bênção, pede uma graça para o Senhor, e quando recebe, usa dessa mesma graça como desculpa para afastar do Senhor. Quantas e quantas pessoas às vezes pedem um emprego e na hora que arrumam um emprego, aí eu não posso mais ir porque eu estou trabalhando, porque isso, porque aquilo. Quando eu trabalho no mesmo horário do grupo ou da missa, a gente até entende, mas às vezes, porque eu vou acordar cedo para ir trabalhar e eu não vou. É um dia só, é um sacrifício. Quanto o Senhor fez para nós, né? E aí eu tinha tanto medo, tanto pavor de quando eu ficar grávida e quando eu tivesse Sara eu ficasse sem querer vir, que teve um dia, acho que foi no Trido, que ainda foi online, né? E aí eu falei, Eline, me bota aí na escala, vai fazer qualquer coisa. Eu estava com a barriga já aqui assim, eu acho que foi nutrido mesmo, porque eu parei dia 7 de julho e acho que foi nutrido mesmo. Aí eu vim, era tudo online ainda, só algumas pessoas podiam vir. Aí eu vim para fazer o comentário, fiquei na alegria, foi a última vez que eu servi na celebração. Uma semana antes de parir, eu preguei aqui no grupo de oração e acho que eu não tinha uns 20 dias de parida. E eu vim gravar uma live aqui no grupo de oração para as crianças. E aí eu fiquei muito feliz porque foi o Espírito Santo de Deus que me sustentou. Tianinha estava lá em casa, ela viu. Quando eu cheguei, eu contava os dedos nervinhos de Sara para ver se Tianinha não tinha deixado cair. Que quando a gente está com 20 dias de parida, né? Eu não queria deixar Sara por nada. Mas eu precisava deixar pelo Senhor. Amém? Então, vamos ao que interessa. Está todo mundo de casa aqui. Então, a gente vai dispensar as formalidades das apresentações. Todo mundo aqui já está cansado de saber que eu tenho 2 filhos, que eu me chamo Mônica. Irmãos, então nós vamos direto ao tema. O Senhor, nessa noite, Ele preparou para nós o tema Convertei-vos e credes no Evangelho. E aí, enquanto nós estávamos aqui na noite de quinta-feira, de joelhos, buscando ouvir do Senhor qual era o desejo dele para cada um de nós na noite de segunda-feira, o Senhor trouxe várias moções aos nossos corações. E o Senhor dizia muito que se abreviava o tempo, que o tempo estava se aproximando, que era chegada a hora da colheita. E aí nós ficávamos naquela, Senhor, como assim essa moção é para nós? A gente ficava naquele entrave, sem saber se era para nós, se era para toda a Assembleia. E aí nós chegamos ao discernimento que nós precisávamos, que o tema seria esse, né? Convertei-vos e credes no Evangelho. Porque está chegando sim o tempo da grande colheita. Mas não da colheita nossa, mas da colheita do Senhor. Nós precisamos entender que nessa igreja é como se fosse um grande vinhateiro, que fala assim, né? Aquele pé de uva. E aí, cada um de nós somos cachos de uvas. Tem alguns cachos de uva que está assim meio murchinho. Lá na roça a gente fala que estava peco, né? Toma muito sol e não amadurece. Mas tem uns cachos de uva que está assim bonito, cheio do Espírito Santo de Deus. Eu quero ser aquele cacho de uva bonito. Não sou daquelas uvas verdes, não. Eu sou aquelas uvas pretas. Aquele cacho de uva mais preto, assim. Mas eu quero ser aquele cacho de uva bonito, para quando o Senhor chegar para colher as uvas, Ele olhar para aquele cacho de uva bem bonito, assim, preto, que sou eu, e querer logo colher. E esse tem que ser o desejo do meu e do seu coração. Só que para isso acontecer, a gente precisa se
converter. Eu peço a vocês que abram aí a palavra no livro de Marcos. Marcos, o primeiro capítulo, capítulo 1, versículo 14 e 15. Marcos, capítulo 1, apenas o versículo 14 e o 15. Evangelho de São Marcos, capítulo 1, versículo 14 e 15. Amém? Irmãos, eu vou me adiantando aqui por conta do horário. Então, eu peço que você que não encontrou ainda, escuta e depois você lê em casa. Anota aí Evangelho de São Marcos, capítulo 1, versículo 14 e 15. Conta de toda uma trajetória que Jesus fazia. João Batista, ele já tinha pregado, já tinha anunciado a boa nova do Senhor. E aí, João Batista foi preso. E aqui vai contar da trajetória agora já iniciando de Jesus. Depois que João Batista foi preso, Jesus se dirigiu para a Galileia, pregando o evangelho de Deus. Ele dizia: o tempo se cumpriu. O reino de Deus está perto. Arrependam-se e acreditem no evangelho. Palavra da salvação. Na sua Bíblia, se for diferente da pastoral, vai estar assim: o reino do céu está perto, convertei-vos e credes no Evangelho. Exatamente o tema dessa noite. Então, irmãos, o que eu quero que você entenda? Que assim como João Batista ele veio anunciando a boa nova, João Batista ele veio aplanando os caminhos do Senhor. João Batista, ele veio pregando a palavra de Deus. Mas de nada valia todo o sacrifício de João Batista se as pessoas que ouviram a palavra não se convertessem, não mudassem de vida. Hoje eu disse a vocês que é um dia de um grande santo, Santo Antônio. Esse mês é um mês rico. A gente tem Santo Antônio, depois a gente vem com São João e a gente finda com São Pedro. Mas São João, quero falar de São João. São João Batista, ele é como eu e você. Ele foi escolhido para vir antes do Senhor. Ele foi escolhido para poder ir anunciando, porque as pessoas estavam já meio que se dispersando. E aí João Batista veio para anunciar a boa nova. João Batista veio para batizar Jesus e mostrar a todos que era necessário ser batizado. Mas João Batista, ele não colheu os frutos das pessoas que se converteram. Muitas pessoas se converteram por meio da pregação de João Batista. Mas nós sabemos muito bem que João Batista foi preso e que João Batista foi morto. Então João Batista não teve a graça de ver muitos daqueles convertidos, muitos daqueles que iriam se converter pelo seu evangelho. Assim como eu estou nessa noite pregando para vocês e constantemente, eu, Jair, a irmã Nitinha, irmã Celiane, Rose, Vanusa, nós vimos aqui na frente pregar para vocês. E nossa missão é apenas anunciar o evangelho. Nossa missão, assim como a missão de João Batista, é apenas semear a palavra de Deus. Mas quem vai colher os frutos, quem vai descer do céu e dizer assim, essa uva maravilhosa, suculenta, e recolher para ele, não sou eu, não são os servos deste grupo de oração, mas é o próprio Deus, porque ele é que é o dono da vinha. E aí eu quero abrir um parêntese para vocês que, irmãos, quantas e quantas vezes nós oramos pelas pessoas da nossa família? Às vezes é um pai, às vezes é um irmão, às vezes é um esposo, a esposa. E nós oramos e nós clamamos para que essa pessoa mude de vida. Clamamos para que essa pessoa se converta. Mas muitas vezes nós fazemos isso desejando que nós possamos colher esse fruto. Nós queremos ver aquela pessoa convertida e que a nossa vida a partir de aí fique mais tranquila, que nós possamos colher o fruto da conversão daquela pessoa, não é verdade? Irmãos, o evangelho vem dizer que João Batista semeou, Jesus veio e semeou, mas quem vai colher todos esses frutos das pessoas convertidas, daqueles que creram e que vão crer no evangelho,
Vai ser Deus. Vai ser Ele que é o Senhor da vinha, vai ser Ele que é o dono da vinha, quem vai colher todos os frutos. Então, o aprendizado que ficou para mim foi: se eu estou rezando pela conversão do meu marido, não tem que ser para mim. Quando o Senhor falou isso ao meu coração, eu entendia que eu clamava para que meu marido mudasse de vida para mim, para satisfazer para o meu prazer, para que ele viesse me acompanhar na igreja, para que ele parasse de brigar, implicar quantas as vezes que eu venho para a igreja, para eu não dormir mais com a pessoa do lado com cheiro de bebida. Eu estava pedindo para mim. Entende que eu estava pedindo para mim? Talvez você está orando por seu filho. Talvez você também está orando pelo seu esposo, talvez você está orando por seu pai, por sua mãe, mas você está orando para que você possa colher esse fruto. E o Senhor vem dizer para você hoje que não é você que vai colher esse fruto. No dia de Pentecostes, eu explicando Pentecostes logo de manhã para meu esposo, eu disse a ele: eu não sei se os meus olhos vão ver, eu não sei se os meus olhos irão contemplar você convertido, mas eu sei que você irá se converter. Eu sei que você será batizado no Espírito Santo, que você vai mudar de vida, porque é promessa do Senhor para nós. Amém. Então, irmãos, as pessoas que você tem orado para mudar de vida e para se converter, creia, elas vão se converter. Talvez os seus olhos não verão, mas o que eu quero dizer a você: não desista. Não desista de orar, não desista de pregar o evangelho para ela, não desista de anunciar a boa nova. Vá até a morte, se for preciso, como João Batista, mas não desista de pregar o evangelho, porque com a sua pregação ela vai se converter e ela vai crer na palavra de Deus. E para já finalizarmos, nós vamos para o evangelho de João 15, de 1 a 11. João 15, de 1 a 11. Está pertinho aí de Marcos. A gente vai passar só por Lucas e a gente já chega em João 15, de 1 a 11. Quem está com a Bíblia da Pastoral, a página é lá para 1315. João 15, de 1 a 11, já para a gente finalizar. E o Senhor vai dizer assim: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Percebe que até Jesus está dizendo que tudo que ele pregou, toda a boa nova que ele anunciou, ele está se colocando como videira. Ele está colocando como aquele grande pé de uva que eu falei aqui. Mas ele diz que o grande agricultor é o pai dele. E repara, todo ramo que não dá fruto em mim, o Pai corta. Mas os ramos que dão fruto, ele limpa para que deem mais fruto ainda. Vocês já estão limpos por causa da palavra que eu lhes falei. Irmãos, o Senhor está dizendo a mim e a você nessa noite, que toda palavra que nós já ouvimos até hoje, ela é capaz de nos limpar e de nos purificar, para que nós possamos ir em busca daqueles que não se converteram ainda. E o Senhor vai dizer agora para nós: prestem atenção. Nós já ouvimos, já fomos purificados uma vez, mas se nós não quisermos cair na tentação, naquela escuridão que nós clamamos aqui, que o Espírito Santo nos retirou, nós precisamos, versículo 4 vai dizer assim: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Da mesma forma que não pode dar fruto um ramo que não permanece na videira, também vocês não poderão dar fruto se não permaneceres em mim. Eu sou a videira e vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele dará muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Quem não permanecer em mim será jogado fora como um ramo e vai secar. Esses ramos são recolhidos, atirados no fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, peçam o que quiseres e isso lhes será dado. A glória de meu Pai se manifesta nisto, que vocês deem frutos e se tornem meus discípulos. Da mesma forma que meu Pai me amou, eu também amei vocês. Permaneçam no meu amor.
Se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai e permaneço nele. Estou falando essas coisas a vocês, para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Palavra da salvação. Irmão, o Senhor está dizendo que se nós nos convertermos, se nós mudarmos de vida, ainda assim, nós precisamos estar fixos, com o olho fixo nele. Precisamos permanecer ligados a ele, para que ele possa estar ligado a nós. E para que tudo aquilo que nós pedirmos ao Pai, ele nos conceda. Se você deseja que aquela pessoa a qual você tem orado se converta, esteja ligado ao Senhor. Clame todos os dias pelo Senhor, esteja ligado à videira, que é o próprio Jesus. Porque o grande agricultor, o dono da vinha, ele vai ouvir a tua oração e ele vai atender a sua oração. Porque quem está dizendo isso não é Mônica, quem disse isso foi o próprio Jesus, nesse evangelho que nós acabamos de ouvir. E eu não sei quanto tempo vai demorar, mas eu quero dizer a você, permaneçam lutando, permaneçam marchando e vocês irão converter muitas pessoas por meio do evangelho, não por força, não por poder, mas pelo Espírito Santo de Deus, que o Senhor vem dizer nessa noite, primeiro a nós, convertei-vos e credes no evangelho, e todos aqueles que você se aproximar por ver o seu testemunho, também irão se converter e vão crer na palavra do Senhor, na palavra que o Senhor diz para nós nessa noite. Amém?